Bora, torcedor tricolor, tudo bem? Vamos falar das últimas de Grêmio, vamos falar sobre a entrevista do técnico Renato de ontem, porque muitos detalhes, questões importantes ele deixou nessa entrevista. Vamos falar, por exemplo, das 5 questões que fizeram o Cristaldo ser substituído. Renato citou todas elas e os motivos por que Cristaldo não está jogando tão bem assim. Pavon e Duqueiroz, as estreias maravilhosas, vamos falar sobre isso também. Vamos falar sobre Gustavinho e o recado do Renato para os empresários. Jardiel está perdendo muitas oportunidades e é uma pena, e nós vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre Diego Costa, o pedido que ele fez para Renato Portaluppi que pode impedi-lo, inclusive, de estrear no Grenal. Pois é, vamos falar sobre isso. E vamos falar também sobre mudança no sistema tático. O Renato, ele mandou um recado a quem critica o seu sistema. Se tomar 3 e fizer 4, tá legal. Vamos falar sobre isso? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações e bora pro conteúdo. Bora então, torcedor tricolor, obrigado pela tua presença, pela tua audiência aqui no canal. Vamos falar da entrevista do técnico Renato de ontem então, porque o Renato, ele entregou muitos detalhes importantes sobre como vai acontecer o time a partir de agora, daqui pra frente, com a chegada de Duqueiroz e com a chegada também do Pavon, que arrebentou ontem, né? 2 estreias maravilhosas, espetaculares, é contra o Santa Cruz, é verdade. Precisamos ter o pezinho no chão porque o adversário não era aquela maravilha, mas dá pra dar uma esperança, dá pra gente pensar e acreditar que ali na frente a gente consegue ter uma coisa melhor. Bom, sobre a partida de ontem, um detalhe super importante que o Renato falou sobre o Cristaldo. E aqui a gente precisa ficar atento, porque o Renato ele é questionado o porquê que sai o Cristaldo mais uma vez no intervalo, por que ele tira o Cristaldo. E aí o Renato ele justifica dizendo, olha, eu precisava de agilidade, posse de bola, marcação, chegada e entrega. Ele cita essas 5 questões, agilidade, posse de bola, marcação, chegada e entrega. Opa, peraí. Com o Cristaldo ele não tinha isso em campo, talvez, então. Esse é o pensamento do Renato. Porque quando ele é questionado por que ele tira o Cristaldo mais uma vez, se passava pelo Cristaldo, ele fala dessas 5 questões, que talvez o Cristaldo não esteja entregando pra ele. O Cristaldo não é esse cara intenso, é verdade. Ele não é aquele cara da marcação, é verdade. A chegada não é, talvez, aquela chegada raçuda, aquela chegada, né, que vai pra cima, no oba-oba. Por aí. Então, o Renato ele não tá nada satisfeito com o Cristaldo. E aqui já indica uma mudança de time ali na frente. E nós vamos falar isso no vídeo da tarde aqui no nosso canal, porque eu tô bolando um vídeo legal pra gente trabalhar aqui, pra gente falar sobre isso aqui. Bom, sobre as estreias de Pavon e sobre a estreia do Duqueiroz, ele diz, cara, não tem como não ser diferente, porque a chegada dos dois agregou muita qualidade ao time, né? E quando ele fala que chegou qualidade, que agregou qualidade, vocês lembram das últimas entrevistas, né? Quando o Renato dizia que precisava agregar qualidade, que precisava contratar e tudo mais. Então parece que o pessoal fez o trabalho direitinho e agregou qualidade, porque foi o que o Renato disse, são 2 jogadores de muita qualidade e que, por óbvio, com as suas qualidades, mesmo não tendo o treinamento, não tendo aquela preparação, parecia que fazia bastante tempo que eles treinavam juntos. Por quê? Porque tem qualidade, aí acaba encaixando e deu certinho. Durante a semana ele vai preparar o time, vai treinar, vai ver o que precisa mudar, e aí quem sabe mudar o esquema tático ou alguma coisa assim que nós vamos conversar mais tarde para o Grenal. E aí é outra questão, Renato ele não entregou se ele vai mexer na equipe pro Grenal ou não. Ele disse, vai ver durante a semana e tal, e aí ele vai montar a equipe. E semana Grenal, meus amigos, chegamos à semana Grenal. Agora é tudo escondido, agora é treino fechado, agora ninguém sabe de nada, é por aí. E essa história de ninguém sabe de nada, o Renato, ele entregou, entre aspas, né, porque ele disse que o Diego Costa fez um pedido a ele. E o único pedido foi uma pré-temporada aí de no mínimo 15 dias. E se a gente botar na ponta da caneta, 15 dias não dá até o Clássico Grenal. Daria ali 12 dias, 13 dias no máximo. Ou seja, o Diego ele começaria a jogar antes do prazo que ele pediu. Vamos lá, conhecendo o Diego, a competitividade, o cara, né, que já tem essa cancha, eu acho muito difícil ele não estrear no Grenal. Eu digo estrear porque eu não posso garantir que ele vai sair jogando, não sei como é que tá a condição física, a gente não tem essa noção ainda, né? Mas daqui a pouco, no segundo tempo, ou uma parte do segundo tempo, então acredito que ele possa estrear no Clássico sim, mas vai depender do próprio jogador, né? Como o Renato disse, ele pediu 15 dias, no mínimo, para fazer uma pré-temporada, a direção concedeu, o Renato disse que estava tudo bem, então agora tá nas mãos do jogador antes disso acontecer. Bom, o Renato, ele fala sobre mudança do sistema tático, no caso, para poder se defender. Na casa é os gols que o Grêmio vem tomando bastante. E o Renato disse, olha, a minha maneira de jogar
ela não vai mudar. Sobre o meu comando, ela não vai mudar. Então, para quem espera que o Grêmio jogue mais fechado, para quem espera que o Grêmio daqui a pouco tire um atacante para botar mais um volante ou algo do tipo, feche a casinha, jogue recuado no contra-ataque e tudo mais, esqueça. Renato que não vai fazer isso. Ele até citou, olha, tem colegas que gostam de jogar no contra-ataque, que gostam de apostar na velocidade, fecha a casa e vai. Comigo não. Que o Grêmio é muito grande, que o Grêmio precisa mostrar um futebol bonito, que o Grêmio precisa se impor ofensivamente, e com ele vai ser assim que vai acontecer. Sobre Gustavinho, o Renato, ele disse que ele tem lapidado o guri, mas ele tá jogando como adulto. Não sei se uma grande surpresa, mas é um jogador que ele vem surpreendendo, né? Vamos falar bem a realidade. Ele tem 18 anos e ele vem aproveitando muito a oportunidade. Tem algumas questões da idade, segundo o Renato disse, mas pela idade dele, ele tá muito avançado, ele tá muito bem, E aí o Renato já aproveitou e engatou também um recado aos empresários, porque o Gustavinho até semana retrasada, ele não podia jogar com a camisa do Grêmio, porque ele não tinha renovado seu contrato, tinha um imbróglio lá com o empresário do jogador, que há questões financeiras e tudo mais, só que o empresário, ele entendeu, olha, o guri, ele vai ter grandes oportunidades agora no gauchão. E ele acabou agarrando, aceitou a proposta do Grêmio, colocou o guri pra jogar, e o guri tá arrebentando aí. Era a terceira opção, mas aí com a lesão do Soteldo e com a lesão do Natan, ganhou a sua chance e tá aí mandando ver no Campeonato Gaúcho. E esse recado do Renato, ele é claro, né? Ele vai pro empresário do Jardiel. O Jardiel poderia estar ganhando oportunidades, ganhando chances. No meio de semana mesmo, nós jogamos com o André, apenas de atacante. E nós poderíamos ter Jardiel jogando. Poderíamos ter Jardiel no segundo tempo, talvez, até porque o André não foi bem naquele jogo contra o Ipiranga, ou até ontem mesmo, poderia daqui a pouco ter tirado o JP e colocado o André, ou algo o Jardiel, perdão, algo do tipo, e não acontece. Então tá perdendo oportunidades. Ali na frente vem a fase mata-mata, e quem tá jogando mata-mata quer vencer. Quem tá jogando agora até dá uma derrapada aqui e tal, aceitável, mas ali na frente, mata-mata. Ali, a troca de jogadores, a experiência, ali já não acontece muito, não. Então, perdeu a oportunidade praticamente. É uma pena, eu queria muito ter visto o Seguri jogar no Gauchão, mas, infelizmente, questões de empresários, não é verdade? Bom, é isso, gurizada. Sobre 3 volantes e aquela questão toda, nós vamos falar isso no vídeo da tarde, porque o Renato, ele não quis entrar muito nesse assunto, mas a gente tem uma noção do que pode acontecer durante a semana, beleza? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Começou a Semana Grenal, gurizada. Vamos falar sobre tudo isso ao longo da semana. Um grande abraço e a próxima. Tchau!